Boa noite a todos e todos. Com muita alegria que a gente dá início ao segundo seminário de pesquisa em comunicação do PPG com o UFES. A gente teve um dia repleto de atividades, teve o bate-papo com a comissão de seleção do nosso doutorado e a apresentação dos alunos e das alunas discentes durante a tarde. E esse evento tem sido, ao longo dos anos, essa segunda edição, um convite para movimentar a pesquisa de comunicação na UFES. Antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento à comissão organizadora do evento, que tem trabalhado há semanas para montar essa programação. Queria dar um salve especial à professora Erna Barros, que é a coordenadora de tudo que está acontecendo aqui nesses dias, Acho que Erna tomou a frente do processo com tanta graça, junto com toda a equipe de monitoria também que tem dado esse gás esses dias. E é um prazer contar com a presença da COPGD, e da CORE, da Coordenação de Relações Internacionais da UFES, na figura da Rita Vieira, que está aqui representando toda a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Muito obrigada, Rita. Acho que a gente sabe que esse apoio institucional tem sido fundamental para a gente chegar nessa posição de poder lançar um doutorado agora. Então, os desafios mais para frente são muitos, como a gente vai conversar aqui ao longo do evento. E, claro, agradecer os apoiadores, o apoio da CAPES, por trazer nossos convidados para cá, da Gráfica J. Andrade, do DCOS, Departamento de Comunicação, e da UFES na realização do evento. Então, acho que hoje é a noite, o dia, o evento marca um momento especial para pesquisa em comunicação em Sergipe. É uma nova fase, um novo desafio para a gente no programa. A gente lança hoje oficialmente o curso de doutorado em comunicação na UFES, o primeiro curso de doutorado em comunicação em Sergipe. E coroa aí mais de uma década de trabalho árduo, formando gerações de comunicadores, de pesquisadores em comunicação em Sergipe. Então, tem essa parte da conquista acadêmica, compromisso com a formação de excelência de pesquisadores em comunicação, mas a gente sabe que é bem mais do que isso. A ideia é o que é fazer pesquisa em comunicação. Significa uma área que envolve fenômenos tão complexos, tão multifacetados, qual que é o impacto que essas pesquisas trazem nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. E eu acho que o impacto vai ser uma palavra-chave hoje da noite, para a gente pensar hoje o nosso encontro e ao longo do evento. Então, nesses próximos 2 dias, o Simples Com traz uma programação que celebra o doutorado, mas que também mostra a vitalidade das pesquisas que estão sendo realizadas por vocês, discentes aqui do programa. E não dá para pensar em avaliação da pós-graduação sem pensar na figura dos discentes, na formação, o impacto que as pesquisas de vocês não. É por isso que vocês hoje estão aqui para participar dessa conversa. Em outras instâncias poderia ser uma conversa mais. Isso é coisa do programa, isso é coisa dos docentes, Eu acho que abrir aqui hoje esse papo é importante, que a gente tenha o programa como um todo presente. Então, para inaugurar o nosso trabalho do Simples Com, finalmente a gente tem o privilégio de contar com a presença do professor Eliezer Pires, da Unirio, que representa também aqui o comitê da CAPES, mas que também é arquivista, historiador, é formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia,
em parceria com a UF, doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, atuou como arquivista e hoje é professor efetivo, né, da Unirio, no Departamento de Arquivologia, que não é um departamento de comunicação, né? Acho que é importante a gente situar a presença do professor Eliezer aqui, mas que tem uma atuação na área, né, de comunicação, museologia e ciência da informação que nos interessa a todos nós aqui. Acho legal a gente também destacar, né, as parcerias que a gente tem começado a fazer com o programa de ciência da informação na UFES, com o programa de antropologia, com o programa de sociologia. Então, sem mais delongas, eu declaro, portanto, aberto o segundo Simcascom e convido o professor Eliezer Pires à mesa para começar com a gente. Primeiro, boa tarde, acho que boa tarde, não sei se me parece muito. Boa tarde a todos, é um prazer. Eu esqueci de pedir à professora Grace, eu não gosto dessas apresentações, mas foi importante para contextualizar, né? Eu costumo pedir só para dizer, meu pai é Helena, já me identifica bastante. Quero agradecer esse convite, estou muito contente. Tá bom? Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Estou muito contente em compartilhar com vocês esse tempo, celebrando a implantação do curso de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação em Sergipe. Eu sou um arquivista de formação e o meu lugar aqui, o motivo pelo qual eu fui convidado, tem a ver com o fato de que desde 2019 eu atuo na coordenação dos programas profissionais da área de comunicação, informação e museologia. E a partir disso, eu tive esse privilégio que está perto de acabar e vai ser um grande alívio. A gente está terminando a avaliação quadrienal dos programas e isso é realmente muito trabalhoso e está terminando meu mandato. Eu vou me sentir bastante aliviado depois disso. Mas contente por ser lembrado para estar aqui, eu quero contribuir com vocês aqui hoje, conversando um pouco sobre essa avaliação, antes de tudo, né, conversando sobre esse Sistema Nacional de Pós-Graduação que a gente participa quando ingressa como um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, participa como docente. Tem até uma coisa curiosa para nós, professores das universidades federais, que nós somos contratados para sermos professores da graduação. E a gente tem uma lei federal estabelecendo que a gente tem, inclusive, uma carga horária necessária, porque é o nosso contrato de trabalho. Eu tenho alguns colegas que dizem assim para mim, eu não quero pós-graduação, é um sobretrabalho, mas a gente faz com muito gosto. E então, quando a gente ingressa nesse sistema de pós-graduação como aluno, como professor, a gente está participando daquilo que no contexto brasileiro representa muito do que nós fazemos como ciência. Se a gente fosse perguntar assim, o que é a ciência brasileira, em grande medida, a ciência brasileira é o que acontece na pós-graduação. E a pós-graduação, curiosamente, ela tem um enunciado ou anuncia uma finalidade que não é ser a ciência. O que é a pós-graduação? É formar pessoas. Mas formamos pessoas através da pesquisa, de modo que, com isso, representamos em muito o que é a ciência no Brasil. O nosso diálogo aqui hoje, eu quero
intuitivamente entender aqui quem são vocês e como ajudar vocês, como contribuir com esse tempo que vocês estão me dando, para conversarmos então sobre esse Sistema Nacional de Pós-Graduação, que ele tem, enfim, uma dimensão muito grande e que vocês estão participando dele objetivamente. Na medida em que vocês se matriculam no programa, vocês estão participando de um censo que registra quem é ou qual é a fisionomia da pós-graduação no Brasil. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação da pós-graduação, com esse recorte da comunicação, informação e museologia, e aqui já dá para perceber que nessa agência de acompanhamento da pós-graduação no Brasil, ela tem uma organização de áreas de avaliação, às vezes combinando algumas áreas do conhecimento. E é o caso da nossa área de avaliação. Nossa área de avaliação, no nome dela, já explicitamos 3 áreas do conhecimento. Você pode passar? Eu queria então fazer alguns comentários. Primeiro sobre a trajetória desse Sistema Nacional de Pós-Graduação. Você tocar já? Tá, então não ir, não tá? Ok. Perfeito. Então, nós temos uma trajetória de pós-graduação no Brasil que ela só tem 70 anos. Eu digo só porque eu gostaria que ela tivesse mais. Ela só tem 70 anos e ela é um percurso que começa em algumas áreas do conhecimento, ciências agrárias, e com muita, inclusive, importação de pesquisadores. E lá nos anos 50, na década de 50, 2 agências são criadas no contexto brasileiro e que elas vão ser muito importantes para a pós-graduação. A CAPES e o CNPq. Elas vão tendo um percurso paralelo de fomentar a pesquisa, fomentar a ciência, e a CAPES mais ligada a essa formação de pessoas envolvidas na pesquisa, e o CNPq exatamente a pesquisa, projetos de pesquisa. Tem uma coisa também muito interessante no percurso dessa pós-graduação, que nos anos 90, ela começa a lidar com um debate que ele se estabelece como uma grande pauta ainda atual. Se na metade do século XX a pós-graduação surge no Brasil para a gente ter uma comunidade de pesquisadores e reproduzi-la, especialmente com professores universitários, a partir dos anos 90, essa pós-graduação ela precisa ampliar esse espectro. E desde os anos 90, essa inflexão começa, no primeiro momento, sendo discutida como é que a gente, na pós-graduação, só forma pessoas para serem professores universitários. E a gente tem um debate que, inclusive, começa a discutir por que não tem uma modalidade de pós-graduação profissional. Então, esse quadro aqui, esse slide aqui, eu queria chamar a atenção para a gente observar que tem uma história muito recente desse Sistema Nacional de Pós-Graduação. Um outro ponto que eu queria destacar é que tem 30 anos, já tem 30 anos, um debate sobre a pós-graduação ser mais conectada com problemas concretos e soluções de problemas concretos da sociedade com as suas pesquisas. Pode passar, por favor. Eu trouxe esse slide aqui para a gente conversar um pouco e eu comentar um pouco sobre uma coisa que faz essa CAPES, inclusive, ter uma imagem de ser uma agência fiscalizadora, porque ela, nesses 70 anos de percurso da pós-graduação,
ela vai cada vez mais diminuindo, na minha opinião, né, seu papel de subsidiar a pós, ou contendo muito seu papel de financiamento da pós, e mais um papel de avaliação. E essa avaliação, para a CAPES, ela tem 4 importantes objetivos. E é assim que a CAPES anuncia. Ela coloca um medo enorme na gente, como agência fiscalizadora, e ela diz que a avaliação tem o objetivo de qualificar, que essa pós-graduação ela seja cada vez mais de qualidade. E tem, inclusive, esse desdobramento, né? Não é só a gente na sala de aula que é avaliado e ganha nota. Os programas de pós-graduação, eles são avaliados e ganham nota. E a gente tem, então, esse objetivo de qualidade, mas também tem um segundo objetivo que a CAPES anuncia com seu processo de avaliação, é que ele seja um instrumento de direcionamento, induzir boas práticas. E a gente tem, por exemplo, um instrumento de avaliação com uma questão. Como é que é o seu planejamento estratégico? Logo, todo mundo passa a ter planejamento estratégico. Um instrumento de avaliação que vai lá entender e compreender como o programa se autoavalia. Bom, se tem isso na prova, todo mundo passa a praticar aquilo que tem na prova. Então, tem um objetivo mesmo de indução. Um terceiro elemento é para subsidiar políticas públicas e, fundamentalmente, subsidiar esse financiamento, que, na minha opinião, deveria ser muito maior. Mas a gente vem de uma conjuntura governamental que foi muito pior. Mas esse objetivo e o financiamento da pós-graduação, ele leva em conta, há muito tempo levou em conta só o desempenho do programa, a nota do programa. E mais recentemente a gente tem um elemento muito justo de incluir a questão do IDH. Então, se o programa está num contexto de um IDH desfavorecido, isso é um fator para aumentar o financiamento daquele programa. A gente tem também esse quarto objetivo que o sistema anuncia para essa avaliação, né, que é de retratar, e daqui a pouco, mais para frente, eu tenho um slide que eu acho interessante para a gente pensar a dimensão desse Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ele realmente é muito potente. Por favor. Bom, eu queria comentar aqui e tentar localizar aqui, que vocês visualizassem, né, onde a gente se localiza aqui. A CAPES, então, ela tem uma organização em áreas de avaliação, mas ela congrega as áreas de avaliação em grandes áreas e congrega grandes áreas em 3 colégios, que são esses aqui, né? Colégio de Humanidades, Colégio da Vida e Colégio de Exatas. Nós, da Comunicação, Informação e Museologia, estamos no Colégio de Humanidades, e dentro do Colégio de Humanidades tem 3 grandes áreas, né, de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística e Letras. Nós estamos em Ciências Sociais Aplicadas. Inclusive, a gente anda metamorfoseando muito o nosso próprio nome, né? Porque há 15 anos éramos Ciências Sociais Aplicadas 2. Aí a gente mudou de nome para Comunicação
comunicação e informação. E no último seminário de meio termo, que é uma reunião dos coordenadores de programas da área, o pessoal da museologia disse, não dá para continuar omitindo o nosso nome, o nome da área. Então, agora a área é comunicação, informação e museologia. Mas queria chamar a atenção, assim, são 51 áreas. E a CAPES, ela busca, a cada 4 anos, demandar que os programas indiquem os coordenadores de área. Aí, às vezes, a gente até chama os coordenadores de área como representantes de área, porque tem essa lógica. Então, a cada 4 anos, os programas da área, eles são convocados e, num nome que vocês já devem ter ouvido, né, Plataforma Sucupira, eles vão lançar um voto e vai ter essa indicação da coordenação de área, e é sempre 3 nomes. Um nome de coordenador de área, um nome de coordenador adjunto dos acadêmicos e um nome de coordenador adjunto dos profissionais. E aí vocês podem pensar, quando a CAPES chama os coordenadores de todas as áreas, lá ela precisa ter um auditório de 160 lugares, porque são 160 coordenadores. E eu fui indicado em 2019, porque um coordenador saiu no meio do mandato dele, e aí, de 2019 para cá, eu acho que não fui 10 vezes, porque a CAPES também economiza, né? Levar 160 pessoas lá para trabalhar. E a gente, depois da pandemia, então, trabalha muito online. Mas eu queria mostrar para vocês, então, isso daqui. E destacar uma coisa, que nem trouxe números, né? Mas nós estamos num momento em que a maior quantidade de matriculados e titulados está no Colégio de Humanidades. Eu acho isso interessante. Então, a gente tem, nos últimos 20 anos, uma taxa de expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação muito grande. É claro que a gente não tem doutor por habitante como países do norte, mas a gente tem uma expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação que tem trazido para nós cada vez mais titulados. Por favor. Bom, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que essa cultura de avaliação da CAPES também tem esses 2 cortes aí, né? Ela avalia para você entrar no sistema e depois fica avaliando você a cada quadriênio. Já foi triênio, hoje é quadriênio, e a gente ouve, às vezes, o diretor de avaliação da CAPES se perguntando em público, né, por que não passa para quinquênio. Mas hoje é um quadriênio, e aqui a Federal de Sergipe, recentemente, no edital de 2003, ela apresentou uma proposta de curso novo dentro do programa. E ela pôde apresentar essa proposta de um doutorado dentro do programa que tinha só um mestrado, porque na quadrienal passada ele subiu de nota, foi para 4, então pôde apresentar essa proposta. E neste momento, a gente está muito assoberbado, porque a gente está fazendo essa avaliação de permanência de 103 programas, e o que é muita coisa, por favor. Bom, eu acho que esse slide aqui é bacana para a gente perceber o quanto é gigante esse Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ele hoje tem 4.754 programas naquelas 51 áreas. E como alguns programas, como o de vocês agora, têm mestrado e doutorado, quando a gente pensa em cursos, a gente está próximo de 7.600. 7.593 cursos. Claro que o sistema foi por muito tempo só acadêmico. Então, 3.784 mestrados acadêmicos,
e 2.738 doutorados acadêmicos. Mas vejam lá do outro lado a força muito intensa de expansão da modalidade profissional, que hoje está perto de 900 mestrados profissionais e a gente está em 174 doutorados profissionais. Um parêntese, né? Na nossa área de avaliação, a Federal de Sergipe, ela é pioneira. O primeiro doutorado profissional na área de comunicação e informação em museologia é o doutorado profissional, o coordenador está aqui, professor Vinícius, um doutorado profissional em ciência da informação. Mas eu queria usar esse slide aqui também para chamar atenção para outras duas coisas. Primeiro, sobre o que nós sabemos em termos de fisionomia de pessoas desse Sistema Nacional de Pós-Graduação. A gente tem os dados de 2025 dando conta, e estou falando de matriculados, né? De 180 mil alunos, a gente não sabe, não tem informado declaração de cor e raça. Mas a gente tem 157.800 de branco. E de pardo, 63 mil. Preta, 24 mil. Ou seja, esse é um indicador que, pelo menos, me incomoda muito. Me incomoda muito. E aí eu queria chamar a atenção disso para nós. É uma proporção muito diferente. A pós-graduação, ela precisa ser mais inclusiva, ela precisa de ser mais séria nas suas ações afirmativas, e ali a gente tem indicador disso. Sobre esse universo, né, a cada ano a gente tem próximo de 100 mil titulados e a gente tem algo em torno de 60% de mestrado e 40% de doutorado, às vezes 55%, dependendo do ano. Então, eu acho que esse é um número importante para a gente pensar como é muito potente esse Sistema Nacional de Pós-Graduação que está formando pessoas através da pesquisa. Nosso modelo de pós-graduação no Brasil tem essas características. Tem um Estado, um financiador, uma importância muito grande de bolsas, a gente tem, com matrícula, se titulando e estudando na pós-graduação, 400 mil pessoas e 250 mil com bolsa. Então é muito importante esse papel de financiamento que o Estado tem sobre essa formação dessas pessoas, através da pesquisa. E o nosso modelo de pós-graduação, ele também está muito apoiado na rede de instituições de ensino superior. Então, as universidades federais, os institutos federais, eles têm um papel muito importante. E se na graduação a gente tem lá os pilares do ensino, pesquisa e extensão, a graduação tem uma prevalência do ensino, das nossas famosas aulas expositivas. E a pós-graduação, a gente está fazendo formação e com prevalência de pesquisa, e a gente faz isso e está muito claro no produto final, no trabalho de conclusão de curso que a gente cobra. Por favor. Continuando o número, e esse eu não vou comentar muito, mas eu queria destacar só o volume. A gente tem 1 milhão de itens de produção intelectual a cada ano no sistema. E se vocês olharem ali naquela pizza de baixo, é uma coisa meio que dividida, bibliográfica e técnica, no sistema como um todo. E também eu queria chamar a atenção para uma coisa, o quanto
a gente diminuiu um pouco. Se a gente pensar ali pré-pandêmico, 2017 a 2019, a gente chega no auge em 2019, 1.254.000 itens. 2020 a gente tem uma redução, 2021, parece que todo mundo internado escreveu e publicou em 21. Aumentou de novo. Por favor. E aí eu queria falar desse cenário que nos é mais próximo, da pós-graduação na área de avaliação de comunicação, informação e museologia. A primeira coisa que me chama muita atenção é a nossa taxa de expansão neste quadriênio. A gente aumentou em aproximadamente 20% o tamanho da nossa área neste quadriênio. Então, quando nós entregamos o resultado em 2021 da avaliação da quadrienal passada, éramos 89 programas. E nós vamos entregar o resultado da quadrienal agora no final do ano, e nós somos 103 programas. Uma taxa de expansão de 20%, 17 cursos novos, e a gente tem a importância de presença de cursos novos, a expansão da área no norte, no centro-oeste, e que a gente valoriza muito isso. Uma coisa que também está me chamando muita atenção é o quanto a modalidade profissional está expandindo, e mais do que os acadêmicos. A gente tem ali um apontamento sobre como é que dentro da área de comunicação e informação e museologia é o tamanho de cada sub-área. Então, maior é a comunicação. A comunicação hoje tem 51 programas no Brasil inteiro. É muita coisa, né? 51 programas da comunicação, 20 acadêmicos, fora os profissionais da comunicação. 25 programas acadêmicos da informação e museologia, 13 programas profissionais. Então, a comunicação acadêmicos mais profissionais dá 64 programas. A gente tem 14 programas profissionais de informação e museologia. E a gente teve no quadriênio 3 desativações de curso. E elas têm um aspecto em comum: instituições privadas. E a gente teve, foi uma surpresa para todos nós, a gente teve o fechamento de um programa que ganhou a maior nota na quadrienal passada. Ele ganhou 7 e fechou. A Unicinos, no Rio Grande do Sul. Mas também, neste quadriênio, a gente tem a descontinuidade do programa da Faculdade Casper Libero. Se eu não me engano, foi o primeiro curso de jornalismo no estado de São Paulo, em 1946, se minha memória não falha. E ele é fechado. E a gente tem também, esse é no Paraná, é a Universidade Tuiuti do Paraná, não é isso? Que é fechado também uma universidade particular. Esse é um fenômeno que a gente está observando e está alcançando a nossa área, e realmente, assim, é delicado que a instituição entenda que um programa de pós-graduação acadêmico seja fonte de lucro. E aí, não sendo, eles não querem. Então, eu queria chamar a atenção para essa configuração aqui, né? A gente tem 1/4 da área de programas profissionais e 3/4 da área de programas acadêmicos. Por favor. Eu queria apresentar de novo isso aqui, né? Então a gente passa de 80 programas acadêmicos, somando as duas sub-áreas, né? E a gente tem hoje 27 programas profissionais, juntando as duas sub-áreas. E aqui mostrando para a gente
sobre a natureza jurídica das instituições onde estão os nossos programas. A gente tem uma instituição que é uma universidade pública municipal, que também é uma notícia muito ruim, que no próximo quadriênio vai ser uma desativação, e aqui é muito chato, porque é um programa ótimo, mas ele é uma universidade municipal com um governo ideologicamente enviesado e que coloca lá a reitoria que quer e não quer o programa. E já temos informações de que ele vai ser desativado. Mas a gente tem a importância das públicas estaduais, mas fundamentalmente nossos programas estão concentrados nessa rede de universidades federais. Por favor. Esse é um outro ponto para debate nosso, né? Onde estão os nossos programas nesse Brasil continental? O colega da rádio estava me perguntando antes de começar a palestra. Infelizmente, e isso em todas as áreas é recorrente, a gente reproduz esse PIB brasileiro. Então, tem concentração de riqueza no Sudeste, tem concentração de pós-graduação no Sudeste. E ali a gente tem o Sudeste com quase 60 programas dos 103. Então, mais de 50% da área está no Sudeste. Agora, tem uma configuração curiosa, porque depois do Sudeste, o Nordeste está na frente do Sul. E a gente tem uma presença, inclusive hoje para a CAPES, né, a gente discute, inclusive, o quanto o litoral do Nordeste não é região assimétrica mais, em algumas áreas. Não é região assimétrica porque a gente já tem essa presença aqui, com essa força aqui, e é a segunda região com maior concentração de programa. Depois o Sul, e a gente tem o Sudeste, o Centro-Oeste, com menos de 10 programas. E essa é a realidade da área. Agora, um outro slide que eu acho muito importante, e eu espero que a próxima coordenação de área melhore esse gráfico aqui, que são as notas dos programas da nossa área. É um caminho muito difícil, porque o processo de avaliação ele tem algumas etapas. A primeira etapa desse processo de avaliação quadrienal é uma equipe de consultores que a coordenação de área chama de todos os programas da área. Certamente, neste ano, alguém do programa foi convidado, pode ter rejeitado, porque trabalha muito, mas foi convidado para atuar como consultor na avaliação. E essa etapa é cumprida. A coordenação de área desenvolve esses convites e a gente faz uma proposta de avaliação dos programas. Acho interessante essa lógica, porque o avaliado participa da avaliação, ele tem essa representatividade, né, de envolvimento do avaliado, mas depois que a gente tem essa etapa, a nossa avaliação ela vai para uma instância da CAPES, onde todas as áreas têm assento, onde os 51 coordenadores têm assento, e ali ela precisa ser aprovada. E não sei, porque são humanos, talvez, né? As áreas não deixam as outras áreas se avaliarem da melhor maneira possível. Mas algumas conseguem.
Então, quando a gente vai para o Colégio da Vida, 50% dos programas das áreas, eles são 6 e 7, nota máxima. E na nossa área, 7% da área é 6 e 7. Então, percebe? E a gente fica com muita dificuldade. É muito difícil. E é uma trajetória longa. Na quadrienal passada, a gente conseguiu um avanço. Metade da área subiu de nota e metade da área manteve a nota. A gente só tinha, na quadrienal passada, dos 89, 15 programas com mais de 4. 89 programas e apenas 15 programas tinham mais de 4. E a gente conseguiu passar por uma realidade que dos 89, 26 programas tinha mais de 4. A gente quer muito. Eu, por exemplo, sou advogado, que a gente tente reconhecer o que nós conseguimos fazer. Eu sempre falo que o que a gente faz com esforço, isso é excelente. Excelente não é o impossível. O excelente é o que a gente consegue fazer com muito esforço. Mas assim, a realidade nossa é essa. Então a gente tem na letra A de aprovado os 17 programas. Nós temos em 7, 3 programas. Nós temos em 6, 3 programas. Nós temos em 5, quantos programas? Em 5? São 12? Eu acho que 12 programas em 5. Nós temos metade da área em 4. Não é o pior dos mundos, porque em 4 pode ter doutorado, mas é só em 4, né? E tem uma questão muito importante. Programas de nota 5 em diante tem mais dinheiro, pode entrar e concorrer com mais editais. Então, vai ser muito bom que a gente lute para se aproximar do Colégio da Vida, onde a maior parte dos programas ficam aqui. E nota 3, a gente também tem menos de 20 programas, são programas novos. Esses programas nota A, os 17, eles vão passar para 3 na quadrienal. Eles não podem passar de 3. A nota 3 é a nota que a gente chama regular. É a nota mínima necessária para o programa funcionar. Programa nota 2 é programa que vai ser descredenciado, desativado. Então eu queria chamar a atenção e eu torço muito que a próxima coordenação diária, de repente o Vinícius lá na coordenação diária, Vinícius, olha, isso aqui precisa estender aqui, por favor. Esse outro número aqui, esse slide aqui eu achei interessante, a gente pensou lá em que tem um grupo da comunicação muito maior, mas os programas, quando apresentam sua proposta, eles declaram suas próprias áreas do conhecimento. E a gente tem aquele cenário ali, quase 70 programas declaram que a sua área de conhecimento é comunicação. Temos um pouco mais, quase 40, que declaram ciência da informação. Temos ali 6 programas que declaram museologia, 3 programas que declaram biblioteconomia, 2 programas arquivologia e 1 programa que declara jornalismo como área do conhecimento. Esse outro cenário aqui me parece interessante. A gente tem muitos programas na área já com doutorado, programas com mestrado e doutorado, que é a nossa o primeiro grupo nosso, e a gente está empatado aqui, programas só com mestrado,
entre mestrado acadêmico e mestrado profissional. A gente tem aproximadamente 20 e poucos programas que são só mestrado profissional, só mestrado acadêmico. E aqui, essa é uma novidade da área, que nesse momento dos 103 programas, 6 programas têm doutorado, curso de doutorado profissional. E o primeiro deles foi aqui do Sergipe. Por favor. Quais são os desafios desse Sistema Nacional de Pós-Graduação? Primeiro, do ponto de vista mais amplo. Do ponto de vista mais amplo, a pós-graduação ela tem sido, de modo muito qualificado, discutido pela comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação, PNPG, que ele é feito a cada década. E a gente tem uma coisa de debate nessa comissão sobre onde é que a pós-graduação pode ser aperfeiçoada. Então, do ponto de vista macro, a partir da comissão e dos documentos que ela tem publicado, a discussão tem sido uma coisa que a professora comentou aqui. Como é que a gente valoriza mais o fato de que a pós-graduação tem que ter impacto na sociedade? Então, esse é o grande debate. E os documentos da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG fez consulta pública ano passado, tem um documento agora, ela fica mudando essas datas do plano dela, né? Mas tem discutido como é que a pós-graduação deve ter mais impacto. E a gente teve também, do ponto de vista macro, um acontecimento que foi, ano passado, o Conselho Nacional de Educação, a revelia da CAPES, ignorando a comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação, o Conselho Nacional de Educação, ano passado, formulou uma resolução que, pela repercussão negativa, ela foi aprovada, mas o ministro da Educação engavetou ela. Então, ela não foi publicada, mas ela foi até aprovada. E essa resolução do Conselho Nacional de Educação trazia esse debate do impacto da seguinte maneira, estabelecendo que o Sistema Nacional de Pós-Graduação nem tivesse diferença entre acadêmico e profissional, e que ele enfatizasse uma formação voltada para o setor produtivo e para o mundo do trabalho na pós-graduação. Bom, poderia haver até argumentos importantes, mas ter sido feito ignorando a comissão, ignorando a CAPES, o ministro precisou de abortar. E vocês devem ter lido algum tipo de reportagem. Nessa resolução previa, por exemplo, que o aluno do mestrado, ele, quando fosse se qualificar, ele poderia ser qualificado com 3 resultados. Olha, você deve passar para o doutorado e terminar esse projeto com sua tese de doutorado. Você deve ir lá refazer. Ou você deve terminar esse projeto com seu mestrado. E essa resolução trazia coisas assim, e aí ela foi, enfim, abortada lá, engavetada. Eu queria destacar que nesse plano que foi divulgado, primeiro para a consulta pública, a gente observasse esses pontos. Olha, o sistema precisa se adaptar para formar não apenas mestres e doutores para a academia, querendo impacto. A gente tem ali, segundo, flexibilizar as áreas de estudo, integrar disciplinas, interdisciplinaridade. Terceiro,
envolver o setor produtivo como objetivo a ser atendido. E quarto, redução de assimetria. Por favor. O segundo documento, e esse é o último documento que eles divulgaram da Comissão de Acompanhamento do Sistema, a gente tem a sistematização de 6 desafios. E a gente pode perceber nos 6 desafios, nesse debate macro da pós, também essa questão. Precisamos de mais mestres e doutores na população, precisamos de permanência dos alunos na pós-graduação, precisamos enfrentar a inclusão, que a gente viu aqui, a gravidade disso, precisamos rever a simetria, a gente viu concentração no Sudeste, ampliar a interação com o mundo do trabalho. Isso foi uma coisa muito presente e é um ponto muito sensível. Por favor. Esse aqui é o documento que está engavetado, você pode passar, por favor? Eu queria, então, pensar nos desafios, não do ponto de vista macro, mas do ponto de vista objetivo e objetivo para a comunicação, informação e museologia. A gente tem hoje um instrumento de avaliação publicado há 2 meses e ele traz nossa agenda objetiva, digamos, para orientar no comportamento estratégico nosso nesse quadriênio que está em andamento e que vai de 24 e vai do ano de 25 até 2028. Os programas, nós vamos ser, em 2029, avaliados sob as 3 dimensões que a CAPES adotou: programa, formação e impacto. E o que é importante no nosso instrumento de avaliação na dimensão de programa? A gente cobra 3 coisas dos nossos programas. Eles precisam ter muito claro sua própria identidade. E aí, essa necessidade de inserção do programa na sua própria realidade. Isso nós estamos cobrando na nossa ficha atual. A segunda coisa que a gente cobra muito na nossa ficha atual é que os programas, eles permanentemente desenvolvam processos de conhecimento, autoconhecimento sobre o seu funcionamento. Ele se debruce o tempo todo sobre ele e precisa apresentar evidências de que faz isso no processo de avaliação. E a terceira coisa que a gente cobra no nosso instrumento de avaliação é que os programas funcionem com planejamento. São as 3 coisas que a nossa área ela cobra no nosso documento atual. Por favor. A segunda dimensão do nosso documento, ficha de avaliação, é sobre a formação que a gente oferece, e a nossa área avalia a qualidade da formação que os programas estão ofertando, avaliando os trabalhos de conclusão de curso e agora com amostras. Então, nós temos uma ficha que aposta nas amostras. A gente tem, então, na formação, o trabalho dos alunos, a amostra do trabalho dos alunos, como um ponto que a gente vai avaliar. Segundo, a gente avalia o que aconteceu com aquela pessoa que nós formamos a partir da formação que nós demos. E, objetivamente, assim, o quanto essa pós-graduação está transformando a vida dessas pessoas. A gente precisa apresentar isso. E a terceira coisa, produção intelectual. Mas é uma produção intelectual que é por amostra e não é só dos professores, não é só dos alunos, é dos professores, dos alunos e dos egressos. Isso significa que depois que você vira aluno de pós-graduação, você termina o mestrado, termina o doutorado e o programa continua precisando de acompanhar você, e porque isso é indicador
de avaliação do programa tratados. Por favor. Eu acho que eu me estendi, então terminando. O terceiro ponto da nossa ficha é sobre impacto. 1/3 da nossa avaliação dos programas é saber em que medida eles realmente impactam na sociedade. E a gente tem na nova ficha uma importância muito grande de usar o que nós fazemos de extensão relacionada a pós como uma medida e evidência do nosso impacto. A gente continua e mantém essa questão da inserção e da internacionalização, onde a gente demonstra que se relaciona com outras instituições, realiza projetos em parcerias, isso é indicação de impacto. E por último, a nossa área tem apostado muito em indicadores que têm a ver com o modo com que o programa participa e contribui com políticas públicas, e isso ser uma medida do impacto que ele tem. Eu quero pedir desculpas, eu acho que eu ultrapassei o tempo, mas eu paro aqui e meu objetivo foi comentar um pouco o que é esse Sistema Nacional de Pós-Graduação, o que é esse cenário da pós-graduação na comunicação, informação e museologia, e os seus desafios do ponto de vista macro, que tem a ver com hoje esse debate do sistema precisar de ser mais parecido com a modalidade profissional, e do ponto de vista mais concreto da nossa área, o grande desafio é a gente saber se comportar diante dessa ficha nova que trouxe a novidade de dar muita importância às amostras e à avaliação direta de qualidade dessas amostras. Obrigado. Perdão pelo tempo. Acho que a gente que agradece aqui, a ideia era justamente tentar apresentar no programa, no corpo docente, essa visão mais macro, tentar fazer uma ponte, como que a minha pesquisa, o meu projeto, ele é parte de algo muito maior. Então, isso, essa dimensão de impacto. Eu já abro então agora para perguntas. Vamos fazer blocos, talvez? Demetrio pode começar? Não precisa. Não precisa do microfone, eu acho que todos ouvem, né? Então, boa noite, prazer estar aqui com o senhor, com os colegas todos. Eu sou o Demetrio, professor do programa, recém-ingresso no programa e venho do Sul, o sotaque me entrega. Quando o senhor utilizou o exemplo da Unicinos, que era o programa 7 que foi fechado, imediatamente me veio à mente a seguinte percepção: observe-se que as comunitárias não estão representadas. Elas são particulares na mostra, e não são particulares, a gente sabe que são de caráter, enfim, tem toda uma discussão, toda uma representatividade em cima. E o que me preocupa, e aí pensando especificamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Unisc, Unicinos, as confeccionais, que são universidades que me parece que, por serem comunitárias, por estarem vinculadas a conselhos, não serem, portanto, de um dono, elas têm esse vínculo que nós procuramos, no sentido de aproximação com as comunidades, de falar um diálogo mais orgânico para falar, digamos assim, a língua do tempo e buscar um desenvolvimento regional a partir daí. Mas o fato é que quebraram todas, está tudo quebrado. Quem tinha 15 mil tem 6 mil e está se transformando em MBA para poder dar conta de sua própria gestão, digamos dessa forma. E a Unicinos é um paradoxo, porque vinha dando super certo e todo um projeto de fundação derrubou o programa porque entendeu que não era esse caminho. Onde é que eu quero chegar objetivando e não me alongando muito? E considerando que sim, é importante esse diálogo mais orgânico com as comunidades, e
isso em nível de país, trazendo junto todas as federais, todas as estaduais, nós conseguimos caminhar nessa direção tendo isso como valor, ou o caminho passa necessariamente pelo que sempre foi mais caro a nós, que é uma pesquisa que, claro, que tem um vínculo pela sua natureza, mas não está diretamente compromissada, por exemplo, com o mercado, nem com coisa do gênero. Eu não sei se eu faço claro a minha questão, e fica muito à vontade, por favor, de comentá-la ou não. Agradeço sua pergunta. Depois eu quero um autógrafo. Eu ganhei um livro. Bom, a modalidade profissional na nossa área, ela surge tanto mais na informação, dialogando com políticas públicas e que estava precisando de parceiros e aí precisando de aporte de pesquisa diferente de algumas áreas em que a modalidade profissional surgiu com um arranjo que trazia dinheiro privado. Não era o nosso caso. Então, a modalidade profissional na nossa área surgiu desse modo. E esse mundo do trabalho, setor produtivo, é um glossário mais distante da gente. Mas não estamos distante da gramática de políticas públicas, de ação de extensão. E teve uma coisa muito curiosa no seminário de meio termo de 2019, que os programas acadêmicos, eles discutiram e formularam um documento considerando a necessidade da área de comunicação abrir a noção de trabalho de conclusão de curso, de mestrado e doutorado, para as situações cada vez mais crescentes, onde a pesquisa ela é aplicada e conectada a um contexto local. Então, a tese, que é um relatório de pesquisa, e o documentário com aquela aldeia indígena. É um documentário e tem um relatório de pesquisa, da pesquisa envolvida naquele documentário. Então, a área da comunicação, me parece que há 7 anos fez um movimento muito curioso. Então, eu acredito que não na chave do setor produtivo, mas a gente tem um percurso e alguns programas, a depender de onde estão, um percurso de intervenção. E isso a gente está conseguindo acolher nessa nova ficha. Gente, uma ficha de avaliação de um programa de pós-graduação, onde a terceira parte da ficha está apoiada em me mostra as intervenções que você faz, realizando suas pesquisas. Então, eu acredito que temos alguns limites na área de talvez nossa, sei lá, a gente deve ter algum mecanismo de vigilância epistemológica para a gente não sair fazendo área de concentração, declarando compromisso com o setor produtivo, né? Não faremos isso. O que dialogar com os seus comentários.
Mas na modalidade profissional, nós temos, tanto na comunicação quanto na informação, muita participação em políticas públicas. E o programa dessa universidade que quer fechar essa municipal, né? Nossa, o programa tem uma série de trabalhos de conclusão de curso relacionados à Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Educação Sexual de Adolescente, Prevenção de Violência contra a Mulher, tudo partindo da pós-graduação. E são programas assim, o secretário de Educação, ele vai lá, ele fez mestrado e saiu do mestrado a política de educação sexual de adolescente. É um negócio assim. É disso que a gente imagina que vai se consolidar e que já está acontecendo. Evidente impacto. Né? Acho que não precisa não. Queria, Elisa, agradecer bastante por sua fala, acho que esclarece muitas coisas, inclusive, especialmente para os discentes também que estão aqui, né? Acho que às vezes participam desses momentos de preciso dos seus dados, né? Preciso ver sua produção, ó, Sucupira está chegando, ajude aqui, eu acho que esclarecer isso um pouco, acho que é muito bom. Eu acho que minha pergunta vai dialogar um pouquinho nessa dimensão do impacto, assim. Tem duas coisas que talvez assim, facilmente me deixam na dúvida e me incomodam às vezes um pouco também, que é assim, no sentido de que talvez a gente caminhe para algo que toda pesquisa a gente fique com esse pensamento de que a gente precisa associar um impacto. Será que isso é algo que dialoga com toda a pesquisa como um todo? Isso é um ponto assim, se não tem um sentido utilitarista às vezes, de algum modo de pensar nessa dimensão assim, de avaliação, né? Mas estou colocando isso como dúvida mesmo. E outro é um ponto assim, como é que a gente efetivamente mede o impacto e se a gente consegue entender esse impacto a tão curto prazo, especialmente talvez para nossa área, assim, enfim, né, quadrienal, então 4 anos são suficientes para a gente pensar em termos de impacto, mesmo se a gente fala para políticas públicas, atividade de extensão, né? Se for feito no final do quadrilho, pior ainda, né? Porque tem menos tempo ainda. Como é que é possível pensar nessa relação de impacto, pensando esse tempo também, né? E esse modo de medir impacto? Posso sair uma coisa que eu acho que está relacionada, assim. Queria agradecer também, assim, acho que a fala trouxe dados muito importantes, né? Que às vezes a gente não para olhar para essa constituição da área. E acho que às vezes a gente fica trabalhando com um programa sem pensar nesse diálogo que a gente precisa construir com uma área, com um campo, né? Então acho que foi muito legal, assim, eu reconhecer. E aí eu queria fazer uma pergunta que acho que está relacionada com esse que a Ana coloca, que eu fiquei te ouvindo pensando um pouco em como pensar intuitivamente nessa dimensão de impacto, né? Numa área de produção de conhecimento, cujas pesquisas nem sempre têm essa dimensão de intervenção, né? Assim, se a gente olha para a produção da área, nem sempre elas têm essa dimensão de intervenção, por exemplo, de criação de política pública ou de uma relação com o mercado, né? Enfim. Então, como a gente pensar nas possibilidades de produção de impacto, assim, né? Uma pergunta para eu te ouvir em relação ao repertório de coisas que tem aparecido, assim, né? Como é que a gente pode também se planejar para pensar em impacto ou repensar as nossas pesquisas a partir dessa necessidade, né? Que é uma necessidade, ela precisa gerar resultado, né? Então, como medir esse impacto, como pensar individualmente em relação a esse resultado? Pergunta complexa. Vou comentar. Bom, a noção de impacto é uma noção que está implícita nas nossas qualificações tradicionais da produção científica.
gente diz assim, fator de impacto. O nosso bendito Qualis, ele opera com uma lógica de impacto e não é nem da produção minha. Eu ganho à medida que o canal que eu consegui colocar minha produção, ele conseguiu. Então, o fator de impacto H da revista que eu consegui publicar meu artigo vira indicador de impacto. E é indicador, essa noção, né? Muitas pessoas usaram aquele conhecimento. Olha o impacto. Então, essa chave do impacto, ela não é emergente. O emergente é impacto na sociedade. E é muito delicado o que você comentou, né? Se você tem um TCC do último ano do quadriênio, não deu tempo de entrar no edital da Associação Nacional de Pesquisa para ganhar prêmio e dizer... então, a chance de você destacar, você vai procurar destacar um TCC lá do início do quadriênio, porque deu chance de concorrer. Isso está colocado como desafio, porque a gente gosta de medir impacto e não sabe como. E nossa ficha, que estamos sendo avaliados agora, tem um quesito 3, que o impacto está sendo avaliado da seguinte maneira. Cada professor escolheu 4 itens de sua produção intelectual. E no relatório da quadrienal passada, tinha lá o formulário de avaliação. E o formulário de avaliação tinha perguntas assim. Você destacou essa produção e o avaliador se pergunta: essa produção, ela teve reconhecimento? E olha só que coisa curiosa. O reconhecimento poderia vir porque ela foi muito citada, mas o reconhecimento pode vir o seguinte: ela foi subsidiada. Ele produziu isso aqui com um projeto que financiou. Era reconhecimento também. Aí outra pergunta era: essa produção, ela repercutiu na formação de pessoas? E aí, se você for na quadrienal passada, no relatório, você vai encontrar que o avaliador se perguntava assim: bom, tem potencial de uso no ensino? Tinha coisa. Participa de intervenção ou política pública? A gente está tateando nisso. Mas a gente teve isso na passada e está tendo agora, no 3.1, o quesito de impacto. No 3.2, a área inventou uma coisa que vai desaparecer. Discurso qualificado. Que tem que desaparecer, né? Que é isso? A gente se fez essa pergunta durante o E aí, se você fosse ao relatório da quadrienal passada, o programa preencheu uma planilha identificando participação dos professores em eventos. E aí o avaliador se perguntava: foi para fora da universidade? Foi em decorrência da autoridade dele nesse campo de pesquisa que ele atua? Então, se era uma comunicação oral no seminário de pesquisa, o avaliador dava 0. E se fosse uma palestra no sindicato, valeria. Eu fui lá porque eu faço pesquisa nesse campo em razão dessa autoridade e estou falando para fora. Mas assim, muito complicado, né? E vai não ter mais, não tem mais. Mas a área também
Olha só como é que é desafiadora essa questão do impacto. Desde a quadrienal passada, a área adotou a ideia de que o programa descrevesse um conjunto de 12 tipos de intervenção. Então, se o programa tem participação em política pública, se o programa... Aí eu não lembro das 12. Mas tinha lá 12 situações para o programa descrever e de modo circunstanciado mostrar que ele fazia aquela intervenção. Não é questão de medir, né? Era uma questão de demonstrar esse impacto. E no quesito 3.3, a gente tinha lá a inserção para ser descrita. Então, neste momento, eu diria para você que nós estamos explorando